Hoje vamos falar sobre compaixão, sobre ter compaixão, sentir compaixão, mover-se de íntima compaixão, revelar compaixão. Este verbo, esta expressão em português, ter compaixão, é um verbo no Novo Testamento grego. Esplanquinizomai. Este verbo, esplanquinizomai, ele aparece 12 vezes no Novo Testamento grego. Todas as 12 vezes, este verbo encontra-se relacionado à pessoa de Jesus. Jesus movendo-se de compaixão. Jesus revelando compaixão. Então, o estudo deste vocabulário do Novo Testamento grego, esplanquinizomai, é muito importante. Nós vamos destacar, então, as lições que nós podemos extrair destas ocorrências, dessas 12 ocorrências, desses 12 textos. Primeiro, nós temos os textos que falam da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos esses textos no Evangelho de Mateus, capítulos 14 e 15, e no Evangelho de Marcos, capítulos 6 e 8. Nestes textos, os discípulos de Jesus querem que Jesus mande o povo embora. Mas Jesus, ele vê as pessoas e compreende as necessidades das pessoas. Ele se coloca no lugar das pessoas. E por isso, ele tem compaixão. Compaixão tem a ver com essa capacidade, com essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro e ver suas necessidades. Então Jesus disse para os seus discípulos, para a sua igreja, não, nós não vamos despedir a multidão, porque essas pessoas estão famintas, elas podem desfalecer no caminho, elas já estão comigo há um bom tempo. Então Jesus, movido de grande compaixão, porque via as pessoas, era capaz de enxergar as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, ver o interior dessas pessoas, suas necessidades físicas, emocionais. Então Jesus pega os pães. É muito interessante esse olhar de Jesus, esse pegar as coisas, pegar os pães e os peixes e entregá-los aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que eles possam entregar aos homens, às mulheres, às crianças, às pessoas que estavam famintas. No Salmo 107 diz que o Senhor farta os famintos. Isso por causa da compaixão. Nós temos também Jesus revelando esta compaixão, este esplanquinizomai, ele tem compaixão, ele sente compaixão pelas pessoas que estão enfermas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, o evangelista nos diz que 2 cegos de Jericó estavam clamando por Jesus, pedindo que Jesus tivesse compaixão deles. Mas os discípulos de Jesus, mais uma vez, a multidão, as pessoas queriam calar os cegos. Mas Jesus, por causa da sua compaixão, é capaz de se colocar no lugar dos outros. E manda chamar os cegos. E pergunta para eles o que eles desejam, o que eles querem. E eles dizem para Jesus, nós queremos que os nossos olhos se abram, queremos ver. Mateus diz que Jesus, movido de compaixão, toca nos olhos dos cegos e eles voltam a ver, e eles enxergam. E eles são curados por causa da compaixão. Mais uma vez nós encontramos Jesus conversando com as pessoas, se colocando no lugar das pessoas, olhando para as pessoas, tocando nas pessoas. Um toque que
que cura, um toque transcendente, um toque terapêutico, um toque divino e um toque humano que nós precisamos aprender com Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos nos diz, o evangelista Marcos nos diz que um leproso ajoelhou-se diante de Jesus, pediu compaixão, falou que queria ser purificado, queria ficar limpo da lepra. O evangelista Marcos nos diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou no leproso. Que coisa maravilhosa! Quando nós temos compaixão, nós somos capazes de ver, enxergar as pessoas, nos colocar no lugar das pessoas, ver suas necessidades e tocá-las com graça, com respeito, com dignidade, com compaixão. No Evangelho de Marcos ainda, no capítulo 9, o evangelista Marcos nos diz que um pai aflito busca a igreja de Jesus, busca Jesus para que liberte o seu filho, um menino que estava sendo destruído por demônios, por Satanás. O evangelista Marcos nos diz que Jesus expulsou os demônios deste menino. O menino caiu no chão e ficou quase que morto. Algumas pessoas disseram que ele estava morto. E diz-nos o evangelista Marcos que Jesus tocou, pegou na mão do menino, estendeu a sua mão e pegou a mão do menino, o ergueu, o colocou de pé, por causa da sua compaixão. Quando nós temos compaixão, nós fazemos isso. Nós libertamos as pessoas dos seus demônios e nós levantamos as pessoas, erguemos as pessoas, estendemos a nossa mão para levantar, para ressuscitar, para restaurar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o evangelista nos diz que Jesus viu uma mãe, uma mulher que era viúva e que estava sepultando o seu único filho. Diz-nos o evangelista Lucas que Jesus, movido de íntima compaixão, disse para aquela mãe: não chores. E diz-nos o evangelista Lucas, que era um médico, que Jesus tocou naquele esquife, naquele corpo morto, e levantou e ressuscitou aquele jovem, filho único daquela viúva, e o devolveu vivo à sua mãe. Compaixão. O Senhor Jesus Cristo, por causa da sua compaixão, é capaz de ver você e a mim, se colocar no nosso lugar. Ele conhece as suas necessidades e as minhas necessidades. Tudo por causa de compaixão. Esplanquinizomai. Jesus tem compaixão. Jesus sente compaixão. Jesus revela compaixão no seu toque, no seu olhar, na sua aproximação. Então nós temos 4 registros do milagre, ou dos milagres das multiplicações de pães e peixes. Nós temos os registros das curas dos cegos, do leproso, do menino endemoniado e também da ressurreição do filho único da viúva. E nós temos esta palavra, este verbo, esplanquinizomai, nos lábios de Jesus quando ele conta 3 parábolas. Uma dessas parábolas é a parábola do credor compassivo.
está em Mateus capítulo 18. O credor compassivo tinha um servo que não tinha como pagar a sua dívida. E ele corria o risco de se perder, de se vender, ter que se vender como escravo, perderia também a sua esposa, os seus filhos, toda a sua família. Todos seriam vendidos para pagar a dívida. E diz-nos o Senhor Jesus Cristo que esse credor, ao ver este homem endividado clamando por misericórdia, clamando por compaixão, diz-nos Jesus que o credor compassivo moveu-se de íntima compaixão e perdoou toda a dívida daquele servo. Que maravilha! Que bom sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo é um credor compassivo. Que maravilha! Será que você é um credor compassivo também? Aquelas pessoas que te devem, que falharam contra você, será que eu sou? Precisamos aprender com Jesus a sermos credores compassivos no lar, na igreja, na escola. Nós encontramos duas parábolas no Evangelho de Lucas em que Jesus revela duas pessoas compassivas. Uma é o bom samaritano. Diz-nos Jesus que o bom samaritano, ele encontra uma pessoa que foi vítima de violência, de roubo. A pessoa estava ferida, quase que morta. E diz-nos Jesus que o bom samaritano toca nesse homem em grande necessidade. E ele usa o azeite, o vinho, para cuidar das feridas deste homem. Jesus nos diz que ele pega este homem e coloca no seu animal e o leva a uma hospedaria e ali paga por sua restauração, por seu cuidado, por sua cura. Jesus é assim. Ele pagou na cruz por causa da sua compaixão por nós, pagou toda a nossa dívida. Jesus cuida das nossas feridas. A outra parábola em Lucas está no capítulo 15. O bom samaritano no capítulo 10 de Lucas. E a segunda parábola em Lucas, em que nós temos este verbo, esplanquinizomai, ter compaixão, mover-se de compaixão, sentir compaixão, é a parábola do pai compassivo, que ele vê o filho voltando, o filho que está derrotado, cabisbaixo, sujo, humilhado, fracassado. Jesus nos diz que o pai, cheio de compaixão, movido de compaixão, vê o filho assim e corre ao seu encontro e o abraça e o beija. O toque da compaixão, o olhar da compaixão é o que Jesus nos ensina. E assim nós temos então essas três histórias. Nessas três histórias nós temos a ocorrência do verbo esplanquinizomai, ter compaixão. Para encerrar, gostaria de compartilhar com você um texto que nós encontramos em Mateus capítulo 9. Esse texto nós temos lá o verbo esplanquinizomai. E nós temos uma síntese de tudo isto. Mateus diz que Jesus, ele ia por cidades, por povoados, fazendo três coisas: ensinando, pregando o evangelho do reino de Deus e curando as pessoas das suas doenças e enfermidades. E ele sempre fazia isto tudo movido de compaixão, porque as pessoas, ele as via aflitas, exaustas. Então Jesus revela compaixão, porque ele se coloca no lugar das pessoas por causa da sua compaixão. Ele tem o olhar da compaixão, ele tem o toque da compaixão. Ah, meu querido amigo, precisamos disso nos nossos lares, nas escolas, nas igrejas, nas nações, no mundo inteiro. O maior problema do mundo
Não é o problema financeiro, não é o problema da guerra, não é o problema da enfermidade, não é o problema da morte. O maior problema da humanidade é a falta de compaixão. Jesus pode nos ensinar e quer nos ensinar a termos compaixão. Esplanquinizomai, a sentirmos compaixão, a revelarmos compaixão em nosso olhar, em nosso toque, em nosso abraçar. Que você e eu possamos viver Jesus, receber Jesus, revelarmos compaixão, porque assim seremos felizes e faremos outros também felizes com compaixão no tempo e na eternidade. Um forte abraço.